Mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou estar andando aqui pela Floresta do Suicídio, conhecida aí como Aokigahara, que na tradução seria Mar de Árvores. Muitas pessoas conhecem esse local, inclusive eu já recebi mensagem dos inscritos pedindo para eu ir aí, por isso que eu resolvi estar indo fazer o vídeo para vocês. Inclusive o vídeo foi feito semana passada, e há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2020, eu tinha ido já nessa floresta, porém eu fui na parte do dia, porém agora eu resolvi ir na parte da noite, que eu acho que seria mais legal para estar filmando para vocês. E aí era por volta de umas 11h30 mais ou menos. E quem me segue no Instagram já ficou sabendo que eu fui aí, porque eu postei um story, então caso vocês não me sigam, segue lá que eu vou deixar aí na descrição. Essa floresta aqui ela tem uma área de 38 km, fica aqui na cidade de Yamanashi, no pé do Fuji. No caso, o Monte Fuji, para quem não sabe, é um vulcão e é um dos pontos turísticos mais conhecidos também aqui do Japão. E como vocês viram aí no início do vídeo, aqui é um lugar que tem estacionamento, porque atrás tem uma rota principal que as pessoas usam para estar indo viajar, então serve como uma parada também, e porque aqui do lado tem uma caverna de gelo, que seria um ponto turístico. Mesmo na parte do dia, você não vê muitas pessoas andando na parte dessa trilha aqui, justamente por ter essa fama de suicídio, ser um lugar assombrado também, inclusive é considerado um dos locais mais assombrados do mundo, e os japoneses também eles não gostam muito disso, então a maioria das pessoas que param nesse lugar é só para ir na caverna de gelo ou para descansar mesmo. E como o Monte Fuji é um vulcão, o solo aqui dessa floresta é formado por rochas vulcânicas, que absorve também um pouco o som, e aqui é uma floresta bem silenciosa, e não tem também muitos bichos, tem alguns insetos, mas nem tantos. Caminhando por aqui parece que era para ser um lugar normal, para você poder fazer trilha e tal, inclusive aí dentro tem várias placas, tem um mapa também mostrando onde são os locais. Porém aqui sempre teve essa fama relacionada com a morte, até porque há muito tempo atrás dizem que aqui era um local onde as pessoas abandonavam as pessoas mais velhas, né, os idosos, para deixar eles morrerem mesmo na época de falta de comida e de seca. Por causa disso começou a surgir várias lendas dizendo que os espíritos das pessoas vagam aqui pela floresta e tal, começou a ter vários relatos também. Hoje em dia isso não acontece mais, e aqui começou a ter a fama desse negócio de suicídio, foi lá para a década de 60, quando foi lançada uma novela aqui no Japão. O nome da novela é Kuroi Jukai, que na tradução seria Mar Sombrio das Árvores, que nessa novela, no final dela, mostra dois amantes cometendo suicídio aqui. E aí as pessoas assistiram a novela e começaram a vir para cá se suicidar também. Tanto é que no início o governo começou a divulgar os números de corpos que eram encontrados aqui por ano. Começou ali na casa dos 50, 70, mas a cada ano que passava os números só iam aumentando, e em 2015 chegou a 800 corpos por ano, e com a intenção de diminuir, eles pararam de divulgar os números. Mas é claro que ainda tem suicídio aqui todos os anos. O Japão também tem essa fama, né, de ser um país que tem vários suicídios, mas está longe assim de ser o primeiro no mundo. Porém, falando aqui especificamente dessa floresta aqui, é o segundo lugar do mundo inteiro que mais ocorre suicídio, ficando atrás somente da ponte Golden Gate de São Francisco. E o governo tenta ainda diminuir esses números, e um dos jeitos que eles estão tentando é colocando placas aqui pela trilha e tal. Inclusive no começo ou no final dessa trilha tem uma placa ali escrito sobre suicídio, para você pensar nos familiares, pensar nos irmãos, nos filhos, as coisas assim. Tem também um número ali, caso você for uma dessas pessoas que esteja pensando nisso, para você estar ligando ali no número, buscar ajuda, as coisas assim do tipo. E não se preocupem também que não vai aparecer nenhum corpo aí no vídeo, não vai ter susto nem nada do tipo, porque as pessoas que vão aí se suicidarem, elas saem da trilha, então elas vão entrando ali pro meio da floresta mesmo e se matam lá normalmente enforcadas, né, nos troncos das árvores. Tem que tomar também muito cuidado para não acabar se perdendo se você for sair da trilha, porque aí o celular fica sem sinal e a bússola também dizem que não funciona. Eu não cheguei a testar isso, mas falam que é porque como tem solo, rocha vulcânica, as coisas assim, dá interferência com a bússola se for muito perto do solo. E eu sei que muitos de vocês também vão ter dúvida, talvez vão até comentar se eu sentir alguma coisa de ruim e tal, as coisas assim, né, por ser nesse local. E, na verdade a única coisa mesmo é que, como é uma floresta, né, independente do lugar que for, pode ser até um parque mesmo, mas se tiver tudo escuro, se for à noite, vai ser meio estranho, mas é porque tá escuro e não por ser a floresta do suicídio. É claro que isso vai de pessoa para pessoa, é meio que psicológico e tal, mas a única coisa mesmo que eu senti assim foi meio estranho só porque tava de noite, tava escuro, mas não por ser a floresta do suicídio. E ali na frente, como vocês estão vendo, tem uma parte da trilha que está fechada. Eu não sei dizer o motivo, mas tinha algumas outras que estavam fechadas também. Quando eu fui aí em 2020 também tinha algumas.
E ali nesses papéis que estão colados ali, nesses cartazes, não estava falando nada sobre suicídio, e sim sobre algumas regras, para você não colocar fogo no local, para não fazer pichação nas árvores, bem específico isso, mas estava escrito ali, e que não pode também entrar de bicicleta. E aí também tinha muitas teias de aranha atravessando o caminho, isso também me incomodou bastante, só uma curiosidade mesmo, e tinha também algumas borboletas. E como era a única luz que estava aí dentro, estava atraindo demais essas borboletas. Bom, mas voltando a falar sobre o suicídio, eu vou estar falando agora um pouco mais de modo geral sobre o Japão mesmo. Isso sempre foi um assunto bem preocupante aqui também, porque é algo bem comum de estar acontecendo. E em relação à quantidade de habitantes que tem aqui no Japão, a taxa de suicídio é alta. E um dos principais fatores é o desemprego e o bullying. Em 2022 foi registrado 21.881 casos, sendo 514 estudantes do ensino fundamental e 17 eram crianças com 12 anos ou menos. E só para vocês terem noção, na época que teve aquele vírus, a pandemia aí que afetou o mundo inteiro, teve um mês que teve mais morte por suicídio do que por causa do vírus. Caso vocês quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre esse assunto, é só pedir nos comentários. Mas agora eu vou estar voltando aqui a falar sobre a floresta, que é o tema do vídeo de hoje. E há um tempo atrás teve um youtuber bem famoso que ele foi nessa floresta aí. Eu acredito que vocês ficaram sabendo disso, porque virou notícia aí praticamente no mundo inteiro. Eles encontraram um corpo, estava enforcado aí, e eles começaram a fazer piadas e tal, deram risadas. Tanto é que eu acho que o vídeo hoje não tá mais no ar, não dá mais para assistir. Só que eles saíram da trilha, por isso que eles acabaram encontrando. E fora as placas que o governo coloca espalhadas aí pela trilha, falando sobre suicídio, com o número ali, caso você precise de ajuda, falando para ligar e tal. Tem os trabalhadores local que eles também ajudam. No caso, falando especificamente, tem um que tem uma loja de café, logo na entrada aí da trilha, provavelmente deve ser na outra entrada que eu não fui. E disse ele que já ajudou 160 pessoas nos últimos 30 anos e ele fica olhando mais as pessoas que entram aí sozinhas, que tem mais chances de estar cometendo suicídio, porque querendo ou não, de vez em quando tem umas pessoas que vão aí realmente para fazer trilha, inclusive das outras vezes que eu fui eu já vi, mas não é muito comum. Eu acho que agora eu tava mais ou menos aí no meio da trilha, eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos aí umas meia hora caminhando, 20 e poucos minutos, não sei, porque tem duas saídas, tem um caminho mais comprido e eu acabei saindo um pouco antes. Aí tem um cartaz falando de algumas regras, esse daí tá escrito em inglês, diferente do outro, e tem também algumas outras informações ali na frente, naquela placa ali, tá falando sobre a floresta mesmo, tamanho, as coisas assim do tipo, contando um pouco da história. Tem também alguns bancos aí para as pessoas sentarem e tal. Então é um local que realmente era para as pessoas caminharem e tal, passar o tempo. Daqui a pouco eu já vou estar finalizando o vídeo, até porque eu já estava chegando logo aí no final mesmo. E no final também eu filmei um pouco para vocês da parte ali da caverna de gelo e tal. Só que estava fechado, eu acho que fechava às 5 da tarde, coisa assim. Um dia inclusive, se der, eu vou lá para estar vendo como que é essa caverna de gelo, daí eu gravo para vocês e posto aqui no canal. E uma das regras que eu tinha esquecido de citar para vocês, que eu lembrei agora porque eu vi essa parte que eu estava filmando o chão, estava escrito que você não podia pegar essas pedras e levar para casa. Se eles descobrirem, você pode acabar sendo preso e tal, porque é proibido. Eu estava mostrando o horário para vocês, para verem que realmente era de noite, já era meia-noite e pouco já. Eu tinha chegado aí umas 10 e pouco mais ou menos, porém eu não tinha levado lanterna, porque a minha intenção não era nem ir para esse local. Só que eu acabei andando aleatoriamente, aí eu já tinha chegado perto, aí eu resolvi ir, e a minha ideia no começo era só ir com o celular, com a luz do celular, porém não era o suficiente, estava muito escuro, então eu acabei indo em uma loja aí perto que deu mais uns 15 minutos para comprar uma lanterna. Inclusive eu fui no Don Quijote, no famoso Mega Donk, que eu já mostrei para vocês aqui no canal, que é uma das únicas lojas que fica aberta até de madrugada. E aí já é logo a saída, já tem a rua logo ali na frente e tal, já está próximo do estacionamento também. E logo ali vai ser a entrada dessa caverna de gelo que eu disse para vocês. Vou estar mostrando daqui a pouco. Não sei dizer o que era essa casinha aí do lado. E aqui a entrada da caverna. Tem o preço ali em cima, acabei de ver, é 350 ienes para adulto. Um valor aí bem em conta. 350 ienes pra gente que mora aqui no Japão é tipo R$3,50. E aí a gente já tá na saída, como dá pra ver, sinal ali na frente, a rua e tal. E agora eu falei alguma coisa aí no dia mesmo que eu tava gravando, então eu vou deixar pra vocês aí com o resto do vídeo. Então vai acompanhando. E chegamos no final da Floresta do Suicídio. Eu quase caí.
Tem aqui, ó, umas maquininhas de suco que tem em qualquer lugar aqui do Japão. De várias marcas diferentes aí, ó. Vocês já estão cansados de ver? E é isso. E aqui é o estacionamento. Que a gente parou o carro. Inclusive tem um carro parado ali. Não sei o que ele tá fazendo. Mas ele tá parado ali faz tempo já. E a gente parou lá no fundo. Lá depois do Olive Azul. E aqui é o local. Tem uma rua aqui na frente que passa alguns caminhões. Que é para viajar, né? É a rota de viagem. Se pra lá vai pro lado de Tóquio, pra lá pro lado de Nagoya. Bom, mas é isso então. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça da sua opinião nos comentários. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode comentar também que eu respondo todos vocês nos comentários ou até mesmo nos vídeos. E valeu a todos que se inscreveram, que estão sempre comentando, dando like. Falou e até o próximo vídeo.